Olá! Dando continuidade ao capítulo UML, Linguagem de Modelagem Unificada, vamos sintetizar alguns conceitos importantes sobre os diagramas de classe e de objetos. Vamos lá? Diagrama de classe. Sobre o diagrama de classes, é importante relembrar alguns conceitos importantes. Um diagrama de classes mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e os seus relacionamentos. Os diagramas de classes abrangem a visão estática de um projeto de um sistema. Os principais componentes são classe, interface e os relacionamentos. Os diagramas de classe não devem faltar em projetos orientados a objetos. Devemos prestar muita atenção ao criar um diagrama de classes, que será a base da nossa solução. Diagrama de classe. O que considerar para identificar uma classe no sistema? Para começar a criar as classes dentro do diagrama, devemos pensar nas seguintes questões. O que devo considerar para identificar uma classe no sistema? A resposta para essa questão é simples. Encontrar a necessidade do sistema em armazenar as características das instâncias das classes. Além disso, é importante fazer a seguinte pergunta: é possível identificar facilmente quais serão os objetos desta classe? Se você conseguir identificar os objetos com facilidade, é sinal de que há necessidade de armazenar dados nessa classe. Mas cuidado, evite classes que representam um só objeto. O que procurar para identificar as classes? Uma classe pode ser um objeto, como pessoas, turmas, cursos, produtos, etc. Pode ser agentes, os atores do diagrama de caso de usos, por exemplo, clientes, funcionários, alunos, atendentes, etc. Podem ser unidades organizacionais, como, por exemplo, loja, depósito, local para entrega. Ou ainda um evento, por exemplo, reclamação do cliente, pedido pago, etc. Ou então, qualquer conceito que será armazenado e lembrado pelo sistema. Como já vimos, uma classe deve ser representada pelo seu nome, uma lista de atributos e a lista de métodos. O nome da classe deve descrever claramente o conceito que se deseja representar. Tipicamente, aparece como maiúsculo o primeiro caractere de cada palavra existente do nome da classe. Por exemplo, cliente, temperatura sensor, ordem serviço. Devemos usar termos que são de conhecimento de todos para que seja claro. Evitar abreviaturas. Estabelecer padrões para nomeação de classes. Evitar ambiguidades que podem causar dupla interpretação. Controle de acesso em atributos e métodos. Existem 4 tipos de visibilidade de atributos ou métodos. O público, representada por um sinal de mais, permite o acesso aos métodos e atributos a todas as classes que tiverem algum tipo de relação com a classe em que foram criados. É a menos restritiva das visibilidades. Protegido, representada por um sinal de sustenido, permite o acesso aos métodos e atributos dentro da própria classe ou de suas subclasses. Privado, representado por um sinal de menos, é a visibilidade mais restrita e permite o acesso ao atributo ou método apenas dentro da própria classe. Temos também o acesso package, ou pacote, representado por um til. Permite o acesso aos métodos e atributos a todas as classes incluídas no mesmo pacote. Passos para a elaboração do diagrama de classes. Os passos para a elaboração do diagrama de classes são: primeiramente, deve-se identificar as classes que compõem. Identificar uma classe não é tarefa das mais simples.
mas o caminho é procurar itens que têm as mesmas informações e comportamentos. Definir os atributos e os métodos das classes identificadas. Um determinado domínio de problema inclui informações relativas ao mundo real. Contudo, considerados os objetivos da aplicação a ser construída, apenas um subconjunto dessas informações necessita ser representado. É importante lembrar que nem sempre uma classe tem atributos e métodos, pode ter apenas métodos ou apenas atributos. Tente fazer uma lista do que você identificou como classes e acrescente os atores, que geralmente são também classes de seu sistema. Coloque as classes em um diagrama e comece a analisar as relações entre elas, de acordo com os tipos de relacionamentos que você estudou. Tipos de relacionamento. Identifique os relacionamentos de associações, agregações e relacionamentos de generalização e especialização entre classes. Lembre-se de que todos esses tipos de relacionamento já foram estudados nas aulas anteriores. Se tiver dúvidas, volte a ler as definições sobre estes temas. Diagrama de objetos. O diagrama de objetos mostra um conjunto de objetos e seus relacionamentos em um determinado ponto da execução do sistema. Este abrange a visão estática de projeto ou visão estática de processo de um sistema. O diagrama de objetos é muito parecido com o diagrama de classes e utiliza quase a mesma notação. A diferença é que o diagrama de objetos mostra os objetos que foram instanciados das classes. O diagrama de objetos nos dá uma visão de como ficarão os objetos em um determinado momento da execução do sistema. É como se tirássemos uma fotografia do sistema em um momento para analisar os dados e os relacionamentos envolvidos. São muito úteis para exemplificar relacionamentos complexos entre objetos em determinado momento. Seus principais componentes são os objetos e os relacionamentos. A mesma notação do diagrama de classes é utilizada com duas exceções. Os objetos são escritos com seus nomes sublinhados e todas as instâncias no relacionamento são mostradas. Observe o exemplo da tela func funcionário, quer dizer objeto func da classe funcionário. Assim finalizamos essa aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!